Olá, mulheres de Deus, que Deus abençoe vocês. Vamos para o nosso capítulo 31. Essa semana que nós temos feito nosso propósito do nosso grupo, que nós temos, tem sido falado muito sobre a confiança em Deus, sobre confiar. E Deus é maravilhoso, O capítulo 31 fala sobre a decisão de confiar. Então, vamos orar antes de começar a leitura. Pai amado, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos ensine através da leitura desse livro. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, capítulo 31, a decisão de confiar. E aí a autora vai falar um relato dela, Em 2013, enquanto ainda morava na Inglaterra, recebi numa noite um telefonema da minha mãe, dizendo que meu pai havia sofrido um infarto agudo e se encontrava na UTI. Fiquei apreensiva a princípio, porque estava do outro lado do mundo. Sou filha única e queria estar ao lado deles nesse momento. Minha maior preocupação era com a alma do meu pai, porque ele ainda não tinha um relacionamento com Deus. Na hora, meu consolo foi orar. E eu disse: Deus, confio no Senhor. Sua palavra diz: peçam e lhes serás dado. Então eu peço, quero meu pai fora da UTI. Quero meu pai curado fisicamente, mas também que seja transformado por dentro. Minha maior preocupação não é com o que vai acontecer com o seu corpo, mas com a sua alma. Depois que fiz essa oração, fui inundada de paz. Uma voz suave dizia em minha mente: confie. O que tenho para compartilhar com vocês hoje está totalmente ligada com a experiência que tive naquela noite difícil, mas na qual experimentei a perfeita paz de Deus. O que ela passou aqui foi uma situação difícil, que aos olhos humanos não tem jeito, não teria jeito. Quantas de nós temos passado por essas situações difíceis? Então a palavra de hoje para nós é confie. Deus, Ele quer que nós confiemos nele. E eu sei que não é fácil confiar, mas é o que Ele quer, então nós só temos que obedecer. Aí diz assim, o segredo de hoje: opte por confiar. Vejo muitas mulheres esperando não ter mais problemas depois que entregam sua vida para Deus. Há outras que acham que nós, obreiras e esposas de pastores, não temos problemas na vida porque servimos a Deus. Cheguei a receber uma mensagem no blog que dizia o seguinte: você aí com a sua vidinha sem problemas, queria ver se estivesse aqui no mundo enfrentando as mesmas dificuldades que eu, como se fosse possível eu viver em outro lugar fora do mundo. Bem que eu gostaria, mas não dá. Que peninha. Quando soube do meu pai, fiquei muito triste. Fui assaltada por pensamentos negativos e pela ansiedade. Porém, no momento em que orei, decidi confiar em Deus. Não fiquei pulando de alegria, mas também não fiquei em prantos, porque estava certa da presença de Deus ao meu lado. Confiava nele para me suportar e me consolar. É só com ele que podemos contar nos momentos em que marido, amigos e parentes não conseguem nos ajudar. Sabe aqueles momentos em que as pessoas podem até tentar falar de tudo para nos consolar, mas nada adianta? Pois é, amiga. Nesses momentos, se não temos Deus, nos perdemos na amargura, na dor e no desespero. Sempre falam que não tenho experiência de uma pessoa da minha idade. Qual o segredo? Não é que eu não tenha problemas, a diferença é que está como lido com eles. E esse poder está em suas mãos também. Quando meu esposo sofreu o acidente o ano passado e dia 29 de julho vai fazer um ano,
eu tinha duas opções. Ou eu iria me desesperar e ficar chorando, me lamentando, ou eu iria confiar que ali tinha um propósito, que ali Deus queria me ensinar algo, que eu tinha que aprender, que eu tinha que amadurecer, que eu tinha que me tornar mais forte, mais resiliente. E como diz aqui, esse poder está em suas mãos. E só você pode decidir o que esse problema, para onde esse problema vai te levar. Você decide confiar ou você decide se entregar para o problema. E eu decidi confiar. E eu fiz uma oração. Ela falou aqui da oração. Eu fiz essa oração. Falei, meu Deus, eu entrego a alma dele nas tuas mãos. A minha preocupação aqui não está com o corpo, mas com a alma. Se for da sua vontade, que ele vá, o Senhor vai salvar e o Senhor vai levar. Mas se não for, não permita que ele morra sem a salvação. Eu posso perder ele pro Senhor, mas não pro diabo. E eu entreguei ele nas mãos de Deus e eu falei, eu decido confiar no Senhor. E o Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor vai cuidar dele. E assim Deus fez. Eu tive paz e Deus foi me dando direção e sabedoria para conduzir as coisas. E aqui, né? A escolha é sua. Passar por situações difíceis é como nadar em alto mar. Da mesma forma que as ondas e os sentimentos se agitam e nos confundem, se prestamos atenção neles, vamos acabar perdendo o foco e afundando. As emoções falam muito alto nesses momentos, e se dermos ouvido a elas, seremos engolidas. É então que temos que decidir a quem vou ouvir. A voz de Deus que diz, confie em mim, ou ao choro do meu coração que grita, o que vai ser de mim agora? Vi isso claramente naquela noite em que meu pai infartou. Muitos pensamentos negativos e preocupações passaram pela minha cabeça. Como ele está? O que vai acontecer? Ligue para ter notícias. Não vou conseguir dormir esta noite. Não tem como evitar esses pensamentos. Aparecem. Mas pense, Deus quer que você se desespere? Ele quer que as emoções a levem para baixo? Ainda que não possa impedir os pensamentos de aparecer, posso escolher confiar em Deus. Essa é a minha decisão. Então, assim como ela tomou essa decisão, eu também tomei. E não só naquele dia. Eu tenho vivido outras situações que mais pra frente eu vou contar pra vocês. E que eu tenho tomado decisões, eu tenho feito escolhas. Eu tenho escolhido confiar, eu tenho escolhido aprender com Deus. Não como eu quero, porque nós seres humanos queremos que nada de ruim aconteça. A gente quer viver na zona de conforto, com tudo belo, mas não é assim. Problemas vêm, problemas vão. E ele só permanece quando eu escolho viver ele, me entregar para ele. Mas quando eu escolho confiar em Deus e crer que Deus está cuidando de tudo, Deus ele vai fazendo esse problema se dispersar e até uma hora quando você vê ele acabou. Então é assim que Deus faz. Aí ela continua. Naquela noite optei por confiar. Mantive-me firme, vou confiar no meu Deus. Procurei transmitir isso para minha mãe também, que estava bastante abalada. Mãe, vamos pensar com fé em Deus. Vai dar tudo certo e ele vai sair de lá e vai ficar bem. Tenho de crer que Deus vai responder o meu pedido. Se já entreguei aquilo nas mãos dele, é meu dever descansar. Se não, que fé é essa que tenho, que diz que confia, desconfiando? Porque é fácil a gente dizer que confia. Mas confiar, de fato, de verdade, é confiar e seguir em frente. Mesmo que tudo pareça estar dando errado, mesmo que tudo pareça que não está saindo do meu jeito, mas eu vou seguindo em frente. Vire o jogo. Se você acha que as ondas altas são tudo o que tem de enfrentar nessas tempestades, espere. Ainda tem mais um obstáculo. Se entendemos que Deus não nos quer ver descabeladas com os problemas, então quem quer?
quem atiça as nossas emoções para nos desestabilizar e distanciar nosso foco de Deus. O diabo não assiste à situação de braços cruzados. Ele quer que você afunde e vai trabalhar para isso acontecer. Ele virá e soprará coisas para nos abalar. São incertezas, divagações quanto ao futuro que nos fazem perder o chão. Mesmo assim, somos nós que decidimos nos render a esses pensamentos ou não. Naquela noite, depois da notícia, passou pela minha cabeça a ideia de que não conseguiria dormir bem. Assim que esse pensamento surgiu, decidi confrontá-lo. Coloquei meus olhos em Deus e orei. Jesus, quero dormir como uma criança. Amanhã tenho muito a fazer e tenho de estar com a minha mente livre. Quero que me ajude a não dar trela ao diabo. Vou fazer minha parte. Espírito Santo, por favor, faça aquilo que eu não posso fazer. Deus atendeu o meu pedido e dormi como uma criança mesmo. O mal tenta colocar empecilhos diante de nós para nos afastar de Deus, para nos chatear, para atrapalhar a nossa decisão de confiar nele. Podemos virar o jogo e fazer exatamente o oposto do que ele pretende. Talvez você também esteja passando por dias difíceis agora e o diabo está tentando afogá-la nesse mar de sentimentos. Não precisa passar por isso, não precisa curtir a dor. É possível usar a fé para atravessar esse momento. Falamos sobre isso recentemente. A fé se aplica nos dias difíceis, tanto quanto nos dias não tão difíceis. Naquela noite, quando o diabo queria me afastar de Deus pela incredulidade, decidi usar a experiência para aproximar outras pessoas de Deus. Por isso, compartilho com você o que Deus me ensinou naquela noite, como compartilhei com as leitoras no blog no dia seguinte. Você pode fazer o mesmo. Se os pensamentos querem tirar o seu foco de Deus, ore e concentre-se no Senhor ainda mais. Se a intenção do diabo é chacoalhar sua fé, firme-se na certeza de que Deus nos ouve e nos responde. Então, tudo que nós passamos, é isso que nós temos falado no nosso grupo de oração que nós temos. Tudo que nós temos passado é para nos ensinar, nos amadurecer, para que nós venhamos ajudar outras mulheres. Essa experiência dela de confiança está servindo para nós e para outras mulheres. O que eu passo e que eu vivi e que eu já passei por isso serve de experiência para outras mulheres. Então é assim que Deus trabalha. Não é Deus que causa o mal, Deus não faz isso, mas Ele permite, né? Para que eu venha me tornar uma mulher mais forte, para que eu possa ser referência dele para outras mulheres, para que eu possa ajudar outras mulheres a superar. Então, se eu digo para você que se você decidir confiar, você vai conseguir, é porque eu consegui e eu tenho conseguido confiar, superar, porque Deus tem sido comigo, mas não por causa de mim, mas apenas uma decisão de obediência, que é o confiar, mesmo sem entender. Deus cuidador. Em momento nenhum, porém, perca de vista o que é mais importante, a salvação. Ainda que sua saúde, emprego e segurança sejam fundamentais, nada pode substituir a salvação que temos em Jesus. A saúde do meu pai era algo que me preocupava, mas o destino da alma dele era mais importante, pois sabia que, se ele se recuperasse e voltasse para casa, em outro momento aconteceria outra coisa e ele morreria. Todos nós vamos morrer. E não temos como escapar desse fato. Nossa vida é passageira. Nosso destino final vem depois que nossos dias se acabam aqui na Terra. Mas é nesse intervalo entre nosso nascimento e nossa morte que temos de decidir para onde vamos. Só há duas opções, céu ou inferno. E essa escolha determina sua maneira de viver e de se relacionar com Deus. Sua escolha não irá isentá-la de passar por problemas, mas quem escolhe viver com Cristo pode experimentar um pouco do céu ainda aqui. Atravessamos as tempestades em paz, sem ter de se sucumbir aos pensamentos soprados pelo diabo, sendo consoladas pela certeza de que o próprio Deus está cuidando de nós. Talvez você esteja curiosa para saber o que aconteceu com meu pai. No dia seguinte, o milagre aconteceu.
Ele melhorou e pôde voltar para casa sem precisar de cirurgias e sem qualquer sequela. Que prazer me dá de testemunhar isso. E assim eu falo para vocês em relação ao meu marido. Hoje ele está voltando à rotina dele, vivendo, trabalhando, sabe, seguindo em frente. Mas e se eu tivesse decidido ao contrário? Como será que não estaria, né? Entregue tarefa, entregue seus problemas a Deus. Exercer sua confiança em Deus não é algo que só pode acontecer nos dias difíceis. Podemos e devemos confiar nele em todo o tempo. Pense nas situações que vive hoje e responda. Você enfrenta dificuldades em algumas delas? Existe algo que tira seu sono e que você não sabe como resolver? Ore sobre isso e entregue essa causa a Deus. Peça a paz dele em seu coração em qualquer assunto que estiver enfrentando hoje. Ele não é Deus apenas das tempestades. Ele também está presente nas pequenas trovoadas do dia a dia. Recentemente eu descobri que eu estou com um nódulo nas minhas pregas vocais. Por isso que uma hora eu tô rouca, outra hora minha voz está normal. Não é nada grave, graças a Deus. Mas quando você descobre um nódulo ou alguma coisa, você fica triste, né? Poxa, Senhor, hoje a minha voz é o meu instrumento de trabalho. Onde eu trabalho, eu atendo as mães, eu converso com as mães, eu oriento. E é assim, falando. E aí eu ficar sem voz. Mas eu decidi confiar, eu decidi entregar a minha garganta, as minhas cordas vocais, pregas vocais, eu acho que esse é o nome, nas mãos de Deus. Lógico, eu vou fazer o tratamento, né, que o médico passou, a fonoterapia, a medicação por causa eu esqueci o nomezinho, do refluxo, porque é o refluxo que causou isso também. Eu vou fazer. Mas mesmo assim, eu decido confiar em Deus. Eu decido não me desesperar. Eu decido não me entristecer. No dia eu fiquei triste, não vou mentir para vocês, que eu sou ser humano. Mas eu fiz uma oração e eu entreguei na mão de Deus. Meu Deus, não importa o que aconteça, não importa como seja. Eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor pode restaurar tudo, que o Senhor vai fazer tudo conforme a sua vontade, mas o que o Senhor quer que eu me ensinar? Se o Senhor quer que eu cale em algumas situações, eu vou calar, né? De repente até isso, né? Talvez tem coisas que eu falho demais e eu preciso calar, não sei. Mas Deus vai me mostrar. E algumas coisas Ele já está me mostrando. Então eu decidi confiar. Então confie na fidelidade de Deus. Dica de beleza. Quilômetros de pernas. É possível dar a impressão de pernas mais longas usando a roupa e o sapato certo. Amo esses truques, pois se tem uma coisa que gostaria em mim era ser mais alta. Sandálias abertas com saltos finos e sapatos nude cor da pele ajudam a criar um efeito de pernas longas, pois exibem o pé como uma continuação da perna. Outra dica certeira é apostar em calças e saias com cintura alta. Calças de corte reto, aliás, são ótimas aliadas daquelas que desejam parecer mais altas e esbeltas. Gosto também de calça fleury, pois tenho muito quadril. As calças de cintura alta não me ajudam muito. Sabe o que faço? Coloco uma fleury bem larga, uma sandália de plataforma alta, pois não machuca o pé, e procuro ficar junto de amigas bem baixinhas. KKKK. Sinto-me girafinha perto delas e muito feliz, obrigada. Brincadeirinha, tá? Então, confie em Deus. Entregue sua vida, os problemas a Deus. E faça as escolhas certas. Não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade. Use elas para você se superar. Use elas para você glorificar o nome de Jesus. Porque é isso que Deus Ele quer, tá bom? Então deixe o seu like, compartilhe com as amigas para que outras mulheres sejam alcançadas. Que Deus abençoe vocês.